Fala galera, Chuckito na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar explicando para vocês uma questão muito importante dentro do jogo, tá? Que muitas pessoas não dão tanta relevância ou acham que é desnecessário, que é a questão da família. Eu vou explicar para vocês qual é o melhor método para vocês estarem melhorando o nível da família de vocês, estarem melhorando também a loja da família, tá? Que é muito importante. Muita gente não sabe dos benefícios que tem a loja da família. A minha loja, ela tá maximizada, então eu vou poder mostrar todas as recompensas que vocês podem obter. E gente, é coisa pra caramba, tá? Então presta bastante atenção nesse vídeo, que tem muito detalhe que você, principalmente que é jogador novato, pode não saber ainda, tá? Então presta bastante atenção. Mas lembrando, tá? Também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não esquece de ativar o sininho de notificações e de, principalmente, também uma coisa que eu sempre falo, de comentar nos vídeos, gente. É muito importante para eu saber o feedback de vocês, para saber o que vocês estão precisando, qual que é a necessidade de vocês no momento, tá bom? E só para lembrar de antemão aqui também, em algumas cidades o Gold Rush ele acabou de começar, aquela pré-temporada, aquela pré-expedição que vem para classificar as cidades, para verificar os grupos que vão estar distribuindo as cidades. Então possivelmente já no início ali de janeiro, tá? Entre o dia 11 e dia 20 já deve estar começando o Cruise Crisis também, e possivelmente a terceira temporada para algumas cidades, como é o caso da minha. Então fiquem atentos em relação a isso, que já pode estar começando na sua cidade também, tá bom? Então bora pro vídeo. Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é em relação aos benefícios que tem a loja da família e também a própria família em si. Cada família, gente, tem uma característica diferente. Nós temos no total 6 famílias, tá? Que são essas famílias que estão aparecendo para vocês aqui agora. A gente tem a família Toranaga, a gente tem a família Sforza, a Joseon, a Tarasevich, a Tsilon, que é a família que eu estou no momento, e também a Salazar. Cada uma delas já tem uma característica diferente. Uma delas serve para motociclista, outra para atiradores, outra para veículo, para brutamonte, por aí vai. Então vai depender do seu estilo de jogo, mas não é esse o foco do vídeo. Qual que é a questão aqui? Para você evoluir a sua família, é muito importante, tá? Você estar atento a muitas coisas. Porque nós temos 3 fontes principais para estar evoluindo a sua família. As 3 principais são forças de rua, mercenários e também o pistoleiro, que é esse carinha que eu tô mostrando para vocês aqui agora, que muita gente ataca, não sabe para que serve, não entende como é que funciona o pistoleiro, tá? Eu vou estar explicando para vocês daqui a pouquinho. E uma outra fonte também muito boa, tá? E se não a melhor fonte para você evoluir a sua família, é através dos ataques que você faz a outros jogadores na cidade. Por isso que eu sempre digo para vocês, ser rogue tem uma vantagem absurda em relação às outras pessoas. Por quê? Porque o rogue, ele vai evoluir família, ele vai ganhar recurso, ele vai ganhar evento, vai ganhar tudo. Ah, Chuck, mas eu não gosto de ser rogue. Tudo bem, é uma opinião sua. Porém, quando eu fui rogue, que foi basicamente em 2 cidades que eu passei, as 2 últimas, gente, eu evolui demais. A minha família então nem se fala. Hoje a minha família, ela já tá indo para respeito nível 5, se eu não tô me enganado. É respeito 4 que eu tô no momento, e o próximo nível é respeito 5, e depois já entra para honra. E repara na quantidade de estatística que eu recebo. Hoje eu já tô recebendo 23% de defesa da minha gangue. Se você for multiplicar isso aqui, daria 23 vezes 4, que vai dar 80 mais 12, 92. 92% de estatística só de defesa. Isso para todas as gangues, no caso 23% para cada. Além disso, a gente tem ataque de motociclista, ataque de veículo, e também eu consigo reduzir o ataque de atiradores e também de brutamontes inimigos. Então é uma quantidade muito alta de estatística que você recebe. E como que você faz, Chuck, então, para evoluir? Eu faço principalmente ataque à força de rua. Eu vou fazer para vocês aqui agora um comparativo entre pistoleiro, mercenário e força de rua, e vou mostrar para vocês qual que é o melhor em relação a custo-benefício, tanto em retorno para vocês quanto em gasto, tá bom? Vamos começar com o pistoleiro. Eu vou sempre me basear nos maiores níveis que nós temos aqui, tanto do pistoleiro quanto da força de rua, né, que é o nível 35, e do mercenário, que é o nível 4, porque a gente tem sempre que pegar o maior nível possível, tá? Se você não vai poder atacar esse nível, não tem problema, mas saiba que vai ter essa vantagem dependendo de qual que você escolher, força de rua, mercenário ou pistoleiro. Então vamos começar aqui pelo pistoleiro. Quando você ataca o pistoleiro, você vai receber uma reputação. Chuck, o que é reputação? É justamente o ponto que você recebe para evoluir o nível da sua família, tá? A reputação vai vir justamente para cá, ó.
pontos de reputação, tá vendo? Então, no pistoleiro, a gente ganha um total de 4.118 no nível mais alto do pistoleiro, tá? Porque o pistoleiro ele tem alguns níveis, então pegando o nível mais alto, a gente consegue 4.118. Já na força de rua, a gente vai conseguir um total de 1.528 de reputação. E no mercenário, a gente consegue um total de 900. Aí aquele jogador que é novato, ele fala o seguinte: ah, Chuck, então é muito simples. Se eu atacar o pistoleiro, eu vou ganhar quase 4 vezes mais do que atacando força de rua ou mercenário, correto? Correto, só que qual que é a questão? O pistoleiro, ele custa 5 vezes mais do que a força de rua. O pistoleiro, ele vai custar pra gente 25 de energia, enquanto que a força de rua, essa quantidade de 1.528 de reputação, você consegue apenas gastando 5 de energia. Então, se você gastar, por exemplo, 25 de energia com a força de rua, você vai estar ganhando aí, gente, mais de 7.000 de pontos de reputação, que é a mesma quantidade de energia que você estaria gastando no pistoleiro. Então repara que já não compensa você ficar atacando o pistoleiro caso o seu objetivo seja evoluir a família. Antes que você aí, que sempre está comentando e tudo mais, pense na questão: ah, Chuck, mas o pistoleiro dá uma recompensa e a força de rua dá outra. Eu não estou falando de recompensa, eu estou falando apenas de reputação e dos pontos da família. Então não vamos misturar as coisas aqui. Eu vou falar daqui a pouquinho qual que é a diferença de recompensa de um para outro, mas no momento estou falando apenas da reputação, tá bom? Então, entre pistoleiro e força de rua, qual que é o melhor? Força de rua, sem nem pensar 2 vezes. E da mesma forma, o mercenário, porque a força de rua, ela gasta 5 energias a menos e dá praticamente o dobro de reputação comparado ao mercenário, porque o mercenário está dando pra gente 900 pontos de reputação. Então não compensa também se o objetivo for única e exclusivamente evoluir a sua família, tá bom? Da mesma forma, se a gente for comparar aqui a questão dos pontos da família, mas Chuck, o que é ponto da família? O ponto da família é justamente para você evoluir a lojinha da família, para você comprar os itens. Então esse ponto da família aqui, ele é limitado diariamente. No meu caso atualmente, eu posso pegar até 70.800 por dia, tá? Para poder gastar nessa lojinha aqui. E gente, essa lojinha é fantástica. Você tem 2 vigilantes aqui que são vigilantes para desenvolvimento. Você tem essa quantidade enorme de itens aqui também. E tem um item fantástico que eu compro todos os dias, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, que é esse acelerador de 3 dias, que eu recomendo demais, ajuda muito. Inclusive eu tô juntando agora aceleradores, repara aqui, porque eu vou fazer a evolução do meu T11, tá? Em breve vou estar mostrando para vocês aqui o meu T11, que vai estar sendo desbloqueado, mas eu estou juntando moedas nesse momento. E atualmente eu tô com um total de 650 e poucos mil, como vocês estão vendo bem aqui, tá vendo? Então já estamos com quase 700 mil moedas, um total que eu preciso são de 900 e poucos mil, 920 mais ou menos, para terminar os investimentos do T11, mas eu vou esperar o evento da família para gravar para vocês também, mostrar o desenvolvimento aqui bem completinho para vocês, tá bom? Então, gente, só para vocês terem essa noção, o que eu mais indico, principalmente se você é um jogador novato, seria atacar a força de rua. Só que aí vai vir aquele jogador e falar: Chuck, eu não consigo, minha cidade ainda não tem a força de rua nível 35. Só para lembrar, essa quantidade de reputação que eu mostrei para vocês aí da força de rua seria no nível 35. Então, se você não tem condições de atacar nível 35, ataque o nível mais alto possível, tá? Mas o que eu quero mostrar é que a força de rua, ela dá o maior retorno para você, mesmo que seja um nível um pouco mais baixo, tá bom? O que eu indico geralmente é o seguinte: vai atacar pistoleiro é só se você não tiver condição nenhuma de atacar força de rua ou mercenário. Se você for aquele jogador ainda tá muito no início, muito fraco, não consigo atacar nada, ataque o pistoleiro. Você vai estar ganhando reputação e evoluindo devagarinho. Mas o problema do pistoleiro é que você só pode atacar 10 vezes por dia. Isso é uma limitação muito grande. Por isso que a gente tem que recorrer aos mercenários e às forças de rua. Mas lembrando, isso é em relação a reputação e pontos da família, para você gastar na loja. Agora, em relação a recompensas, aí vai depender. Por quê? Os mercenários dão uma quantidade absurda de recompensas. No vídeo anterior eu mostrei para vocês qual que é quais são os itens que cada mercenário fornece. Você tem ali a creatina, você tem as cartas de comissão, você tem também a moeda do assassino. Então assim, é uma série de coisas que você consegue.
Já nas forças de rua, para mim, o principal item é justamente esse ponto VIP aqui, porque a gente consegue comprar muita coisa na loja SVIP 10, mas se você também não for um jogador ainda SVIP 10, é quase que obrigatório você tentar chegar nesse nível. Por quê? Porque nesse nível é que você vai conseguir desbloquear essa lojinha que eu tô mostrando pra você. Além desses itens todos que você consegue comprar todos os dias, você também consegue estatísticas a cada nível da sua loja, tá? Então é fantástica essa lojinha aqui para quem já é SVIP 10, e caso você não for, já é um incentivo muito grande para você focar nisso mais ainda, tá? Então fica aqui a dica. E falando de experiência própria, eu não sabia disso aqui, gente, até pouco tempo. Eu fui chegar a SVIP 10 esse ano agora de 2022, então eu não sabia. E eu não dava tanta importância, né? A gente fala assim, cheguei no SVIP 6, não preciso subir mais. Negativo. O SVIP 10 prepara essa loja aqui, gente, que é fantástica. Então, foquem nisso que vai ajudar muito vocês, tá bom? E por último aqui, eu vou mostrar pra vocês quais são as recompensas das lojinhas que nós temos, tá? Tanto a loja principal da família, quanto a Casa de Zurique, que é essa daqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, essa loja principal aqui é a loja que vai fornecer os vigilantes da família, tá? Que você pode comprar de maneira gratuita, apenas fazendo a coleta desses pontos aqui diariamente. E também as gatas. No meu caso, eu já tenho todas as gatas coletadas e as minhas já estão em 5 estrelas, as da família, tá? E eu tenho praticamente todos os vigilantes. Mas essa loja aqui ela é fantástica. E além disso, você consegue vários benefícios. Uma dúvida que muita gente aqui pode ter ainda em relação a isso daqui, ó, é a velocidade de obtenção de pontos da família aumentada em 2%. Chuck, pra que é isso? Isso aqui, gente, se trata de um erro de tradução. Na realidade, o que esse benefício faz é te dar pontos extras na hora de você ganhar os pontos da família. Não sei se você já reparou, quando você tá atacando forças de rua, aparece entre parênteses essa quantidadezinha aqui, tá vendo? Essa quantidade vem justamente daquele benefício lá de 2%. Então, quando você ativa esse benefício, você vai ganhar uma quantidade X a mais de pontos da família para você gastar na loja. Isso aqui ajuda você a economizar energia, porque você vai ganhar mais pontos atacando a mesma quantidade que você atacava antes, entendeu? Então você vai poupar energia para não precisar atacar mais força de rua ou mais mercenários e tudo mais, tá bom? Então é para isso que serve. Não é questão de velocidade, mas sim de quantidade. Você recebe uma quantidade a mais a cada ataque que você faz. Isso serve para mercenário, força de rua, pistoleiro ou até mesmo ataques que você faz diariamente em outros jogadores, tá? Então vale para qualquer coisa. Então, na minha opinião, compensa muito vocês focarem na família. Se você não focava antes, comece a focar, vai ajudar o seu desenvolvimento demais. Além das estatísticas, você também consegue vários e vários itens diariamente. E caso você não saiba, dependendo do local que você for investir aqui na família, nos investimentos em si, você precisa de um nível específico da família para ele liberar determinado investimento, tá? Então é muito importante. Repara aqui, por exemplo, ó, eu estou fazendo esse investimento aqui agora, tá vendo? Só que olha para você ver o requisito. Eu tenho que estar em neutro 3 na família que eu estou no momento, né, que é Tsinlong, para poder fazer esse investimento. Se eu não estiver, eu não consigo investir. Por isso que em algumas famílias você fica limitado a certos investimentos, porque você não está no nível específico que aquele investimento exige, tá? Então é muito importante você focar nisso também, tá bom? Então, galera, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários e mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo e falou!